proposta da Impruva, de um modo geral, né? São treinamentos voltados para soft e hard skill. Skill é habilidade, então são habilidades que você precisa desenvolver. São as habilidades softs, ou seja, habilidades comportamentais ou socioemocionais. E tem Improvatec que trata de treinamentos técnicos, certificações e afins, que é o projeto Fase 2. Essas competências que você pretende adquirir, que você vai adquirir ao assistir os treinamentos do EAD aqui da Impruva, na plataforma da Impruva, são voltados para a sua jornada de crescimento pessoal. Existem os treinamentos para o seu crescimento pessoal voltado para relacionamento e capacitação no dia a dia e relacionamento com gente. Qualquer pessoa exerce algum tipo de relacionamento na família, no trabalho, no seu dia a dia. E ter interações positivas faz com que sua vida seja melhor. Então, esses são os itens de soft skill que você tem de aprender aqui, como, por exemplo, um muito importante que é a gestão de conflitos. No entanto, você não pode e não deve focar só neles. Em geral, nós focamos só nos técnicos. Então você vira um bom engenheiro, um bom médico, um bom jornalista, o que quer que seja, e você trabalha bem, engole sapo, porque afinal de contas ali você tem que ter uma postura mais diplomática. Agora, na hora do vamos ver do relacionamento do dia a dia, você dá coice em todo mundo. Então isso está errado. É aí que entram esses soft skills. É aí que você tem que entender como os processos funcionam e pessoas que estudaram e montaram métodos específicos para te ajudar no dia a dia e ajudam as nossas vidas a serem melhores, no sentido de que a gente gasta muita energia discutindo ou dando importância para aquilo que não é importante na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? E quando as pessoas estudam sobre esses aspectos que são psicológicos, outros são levados como aspectos mais técnicos do nosso comportamento, nós não aprendemos isso dentro da família, porque os nossos pais não são técnicos nesse sentido, porque a nossa família em geral se aceita do jeito que é, mas isso é um ambiente familiar. Esse ambiente familiar, ele não é levado para o mundo em geral. Você deve ser aceito no mundo em que você vive. E essa aceitação é muito relativa. Você deve ser aceito dentro da empresa em que você trabalha, para obter os resultados que você quer, para ter o salário que você almeja, para ter o negócio que você almeja, enfim. Para isso, então, existe um objetivo, sim, existe uma troca, existe um interesse por trás dessa gestão de relacionamento. Mas tem um interesse egoísta que é muito importante. É você facilitar o seu relacionamento com as pessoas, qualquer pessoa, no seu dia a dia, para que o seu nível de energia não caia a ponto de você precisar achar que a sexta-feira é o melhor dia do mundo e a segunda-feira é o pior. Então, mudar essa percepção é muito importante, né? E quando você adquire uma competência, é como falar inglês, por exemplo. Se você pedir para eu falar inglês agora, eu sei falar inglês. Eu falo, né, pergunto pro gringo, converso, né, vou lá numa reunião. Não, Deus, você precisa ir lá na reunião e resolver isso aqui com o gringo. Vou lá e falo, né? Se você me pedir para fazer uma tabela dinâmica do Excel, eu sei fazer. Se você me pedir uma apresentação elaborada do PowerPoint, se você pedir para eu calcular a taxa de juros mundial, eu fiz economia, eu sei fazer, faço engenharia de computação, sei programar em Java, né, inicialmente. Quais são as competências que você realmente tem e que você pode utilizá-las agora? Isso é competência. E essas competências socioemocionais ou soft skills, olha que interessante. Tem uma pesquisa da Impruva que eu faço, né, mantenho ela viva anualmente, e 33% das pessoas disseram que são grosseiras, como um ponto fraco. Então a pessoa sabe que perde as estribeiras nos relacionamentos. No entanto, 43% disse que ser direto é um ponto forte. Isso não está relacionado? O fato de eu ser direta com as pessoas faz com que elas imaginem que eu seja grosseira. Existe uma linha tênue, sim, entre ser direta e ser grosseira. Eu já fui muito mais grosseira, né? Hoje ainda sou, tento melhorar essa minha capacidade, esse meu soft skill, porque as pessoas não precisam me suportar sendo grossa, né? Gostando ou não. Eu sou grossa em geral com poucas pessoas com as que eu tenho mais intimidade. Mas com aquelas pessoas que eu tenho só uma interação de trabalho, elas não precisam ver esse meu lado pior.
Então tem esse aspecto de controle e saber que você tem essa característica e como você pode melhorar. Outra questão muito importante, 17% das pessoas falaram que não conseguem delegar. Isso seria um ponto fraco para quem quer ser líder, no caso, né? E 21% disse que trabalha com um nível de qualidade muito alta das suas entregas. Então, se você tem um nível de entrega muito alto, um nível de qualidade de entrega muito alto, significa que é muito difícil deixar as pessoas fazerem ou entregarem com um nível de qualidade mais baixo. Mas aí eu quero que você pense numa coisa, e essa é a ação associada a esse tipo de dificuldade ou de ponto fraco, por exemplo, do fato de não delegar. Entregar com altíssima qualidade te garante emprego? Sim, tecnicamente. Qual o custo disso ao longo da sua carreira? Você continuar fazendo aquilo, porque ninguém vai fazer melhor que você mesmo. É uma estratégia de relevância, o cérebro usa isso. Você usa essa estratégia de relevância no seu casamento. Quem não dá assistência, né, abre concorrência, a gente sabe quais são os ditados. Então, só que depende de para onde você quer ir. O seu plano estratégico que você está montando, o fato de você estar aqui na Impruva, faz com que você tenha pensado em ser líder e um líder delega. Qual o nível de qualidade esperado? Depende do seu cliente. Às vezes o seu cliente ele quer prazo e custo e não qualidade. É a sua percepção de descobrir o que ele quer que vai fazer diferença no fato de delegar. Então cuidado com esse nível de qualidade absurdo. Níveis de qualidades baixos, quando você ainda é operacional, é muito ruim. Realmente não faz com que você suba ou você tem que melhorar isso porque a sua entrega é técnica, é operacional. Mas quando você quer subir na carreira e até, eu diria, você ter um negócio, uma pessoa que subiu sendo chefe. Imagina como é difícil para ela ver as pessoas fazendo os pratos que ela desenvolveu sem o mesmo nível de qualidade dela. Mas uma hora ela tem que soltar. E talvez para o cliente, o pagante lá na mesa do restaurante, seja suficiente. É esse o seu papel de liderança, é descobrir qual o nível de satisfação do seu cliente. Não se ele recebe com 70% de qualidade, ou 100% ou 130%. É se ele aceita 70% de qualidade e fica satisfeito. Ou se ele precisa de 130% de qualidade e vai pagar por isso. Isso é gestão. Quando você entrega com 100%, é operacional. Quando você começa a associar, agregar esse tipo de informação, significa que você está passando para o próximo nível. E aí a gente está falando de escolhas. E escolhas estão associadas a perdas e ganhos. Você perde sim o controle sobre o seu trabalho quando você delega, mas você ganha outros aspectos que estão ligados ao seu objetivo de crescer. E a questão aqui é justamente essa, não está na hora, não passou da hora de focar naquilo que você realmente quer, ao invés de ficar reclamando que o nível de qualidade das pessoas não é adequado, que os seus funcionários não entregam no nível de qualidade A ou B, não está na hora de você virar líder e começar a fazer as pessoas trabalharem por uma diretriz que você deve dar e, consequentemente, você tem que fazer essas escolhas fáceis ou difíceis, né? E se aprimorar tecnicamente na gestão, ou se você quer ir para o lugar do seu gestor, quais são as características que levaram ele ou ela a serem gestor? É isso que você quer mesmo? Trabalhar 20 horas por dia? É aí nessa empresa que você quer estar? O seu negócio, você tem pensado em melhorar? Você sabe se ele vai morrer daqui 1 ou 2 anos? Você está fazendo alguma coisa em relação a isso? Tem uma outra pesquisa, tem um outro aspecto dessa pesquisa da Impruva que mostra se você sabe quais são os seus pontos fracos. A maioria sabe, 80%, 85%. Você está fazendo alguma coisa em relação a esse ponto fraco? 0. Você pensa em fazer? Não sei nem o que fazer. Agora, em relação aos pontos fortes, é pior ainda. Você sabe quais são? Tem menos gente que sabe quais são esses pontos fortes. E o pior, você sabe como usar um ponto forte como influência na sua carreira? A maioria das pessoas não sabem. E deveriam saber. Isso faz parte do seu crescimento pessoal, não só carreira. Então, o objetivo principal da Impruva é justamente esse, ajudar as pessoas a identificarem quais são as suas principais competências, como utilizá-las e se essa competência ela está ligada a um ponto forte, como melhorar. Existem pontos fracos que podem travar o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento de carreira.
aí vale a pena olhar para eles. Se não, não. Olha esportista. Esportista não olha muito para o seu ponto fraco, não. Ele vai lá e foca naquilo que ele é bom. E nós sabemos exatamente quais são os pontos fortes dos nadadores, dos jogadores de tênis, jogador de futebol. Você sabe se ele é um bom atacante, se ele é um bom goleiro. Ele sabe. E a pessoa está posicionada naquele lugar justamente porque ela usa o seu melhor. É isso que você precisa fazer. É isso que a proposta da Improva é basicamente te ajudar nesse sentido. Por isso o relatório tem que estar associado a um plano de ação. Porque senão é mais um treinamento que fica lá na sua gaveta e você não fez nada. Sinceramente, eu não quero seu dinheiro para isso. Eu tenho uma proposta de melhorar a vida das pessoas e melhorando a vida das pessoas, o mundo melhora. Não se engane, são ações individuais que fazem a diferença para esse mundo. E não tem outro jeito. Você pode punir as pessoas, você pode ter governos melhores, existem vários mecanismos e nós chegaremos a isso. Né? Nós somos um país jovem. Né? Mas, independentemente disso, são as pessoas com uma moral melhor, com uma capacitação melhor, mais felizes até com a sua utilização das suas competências, né? De todos os seus recursos, o seu foco utilizado para ser melhor. Isso vai fazer diferença no mundo. Então, essa é a grande proposta da Improva. E aí é por isso que esse método, esse modelo, ele foi estruturado como um relatório de perfil, que existem diversos relatórios de perfis aí no mercado. Eu escolhi o DISC. Você vai pegar isso e vai entrar dentro de uma plataforma com um plano de ação montado para saber que treinamento você deve fazer ou não, para mudar o comportamento e, consequentemente, você pode ou não falar comigo. Por isso existem sessões específicas. Esse é o pulo do gato da Improva. Quando você faz um treinamento EAD qualquer, você vai me ver falando sobre algo. E aí eu vou te falar, enfim, sobre aquela matéria, sobre aquela disciplina, sobre aquele conteúdo. Mas você não vai conseguir falar comigo. Né? Você vê que eu sei do que eu estou falando, mas você não consegue ir lá e tirar as suas dúvidas. Porque é esse tipo de gente que eu quero na Improva. É gente que está vendo o que eu estou falando, está ouvindo o que eu estou falando, se interessa e começa a associar a sua vida. E é isso que importa, para que você mude, porque o trabalho é seu. Né? Eu posso te ajudar, te orientar. Aliás, o trabalho de hoje, de qualquer pessoa que se propõe a estar aqui na frente de uma câmera ou te ensinar alguma coisa, é no máximo te orientar, porque o Google está aí. Só que a indexação do conhecimento, que foi o que o Google prometeu e cumpriu, é muito ampla. Então, cada vez mais esse tipo de competência de orientar, olha, para você saber sobre soft skill, tem uma louca lá que ela fala sobre o que é melhor. E ela tem horas de treinamento, ela tem lá um modelo que ela criou que te orienta. Você tem treinamentos sobre gestão de conflitos, sobre procrastinação, gestão do tempo, o que quer que seja, na internet inteira. Quais são os bons? Quais são as pessoas que realmente pesquisaram? O que é válido e o que não é válido em termos de procrastinação? Você já procurou esse tema na internet? São milhares de referências. Sabe o que você paga quando você está dentro de um ambiente como a Improva? Você paga a minha experiência e a minha capacidade de dizer que isso presta e isso não presta. É só isso, porque o conhecimento está lá, inclusive todos os livros. Você pode não ser tão bom em ler livros quanto eu, mas o fato é que isso não é importante. Principalmente se você pode ter acesso ao fato de alguém, seja eu ou quem quer que seja, que te direcione. Uma faculdade tem esse papel, é uma referência. Por exemplo, você tem faculdades que todo o seu conteúdo estão dentro do YouTube. Tá lá, todas as aulas. Você pode assistir, você pode fazer 5 anos de uma faculdade de engenharia no YouTube. Tudo tá lá, de graça. Só que a organização desse conteúdo, como é que você começa? Tudo bem, sei lá, introdução à engenharia, cálculo 1, 2, 3, isso é fácil. Mas onde você coloca circuitos elétricos? Quando é que você começa a ver isso? Como que isso está associado a outros conhecimentos? Quais são os pré-requisitos? Olhar só o vídeo resolve o seu problema? O conhecimento ele está aí para todo mundo e qualquer um. A questão é o que você faz com ele e se ele te dá as condições para você transformar isso em uma competência útil para a sua estratégia de vida, para a sua estratégia pessoal.
A estratégia de carreira está embutida nessa estratégia geral. E vamos falar sério agora? Você precisa fazer os treinamentos direito. Você pode colocar lá no modo rápido, pode não querer ver um ou outro, mas você precisa de referência, seja a minha ou de qualquer outro tipo. Você precisa começar a olhar para essa capacitação de uma forma mais responsável. O trabalho de aprender é seu, o trabalho de usar isso na sua vida é seu, a bucha é sua. Ninguém tem compromisso nenhum com o seu crescimento, só você. É você que tem que ter disciplina, você que tem que ter consistência para chegar a algum lugar. É isso que vai fazer a diferença e as ações que você faz. Então tudo isso só serve se você realmente fizer alguma coisa. Você fizer o treinamento, ver, você assistir aquilo e criar, de alguma forma, usar esse conhecimento para transformar em competência no seu trabalho. O que eu faço? E aí é uma dica, pode não servir para você. Eu sento e estudo, eu não tenho grandes problemas com estudar, ver vídeo ou ouvir um professor falando, mas eu preciso escrever. Eu preciso entender aquilo e transformar em algo que o meu cérebro processou. Aí aquilo faz sentido para mim. Olhar e assistir, aquilo não serve para nada. Na verdade é como ver um filme. Aí 10 anos depois você lembra desse filme? Quando você assistir de novo? Muito pouco. Você tem que aprender e o método é seu. Então larga de ser preguiçoso ou preguiçosa e aprende como você aprende. E outra dica, por exemplo, eu não consigo ficar perto de janela. Se eu ficar perto de janela, eu perco, assim, tô lá estudando, de repente tô assim, né? Muito tempo. Totalmente, bobear até baba, de tão lentamente que o cérebro fica perto da janela. Você tem que identificar, você tem que saber como você estuda, como você aprende. Isso é seu compromisso com a sua estratégia.